Olá, feras da turma Urso, professora Esther Gomes. Vamos revisar mais um conteúdo gramatical. Então, a gente vai mudar um pouco, né, o foco dos nossos estudos, porque até então a gente estava vendo a parte morfológica. Revisamos a parte fonética, a parte morfológica, e a gente vai entrar na parte sintática. Tá ok? Lembrando o seguinte, a parte morfológica que foi vista até a última aula, tratava as palavras de maneira isolada. Então, se eu pegar a palavra caderno e perguntar qual é a função morfológica, ou seja, qual é a classe de palavras que essa função exerce, caderno é um substantivo, acabou. É diferente quando a gente trata de sintaxe, porque a gente não está falando aí das palavras de maneiras isoladas. A sintaxe, ela vai utilizar as palavras ordenadas em orações. E aí, para a gente saber o que é uma oração, a gente tem que ter essa noção. A oração é o quê? A oração é a reunião de palavras em torno de um verbo. Então, para haver uma oração, eu preciso ter um verbo. Então, todo núcleo, todo centro de oração é determinado por um verbo, tá ok? A partir do verbo que a gente vai ter as classificações sintáticas. Se vai ter um sujeito, se vai ter um predicado, por aí vai, tá ok? E aí nós temos o seguinte: oração, todo enunciado que tenha verbo. É diferente de frase, tá? Muita gente fala frase e utiliza a frase para tudo. A frase é todo enunciado que tenha sentido, não necessariamente precise ter verbo. Então, eu posso ter frase, por exemplo, bom dia. É uma frase, tem sentido. Se eu chegar numa sala de aula e falar bom dia, vocês me responderam, todo mundo vai entender esse meu bom dia e tá tudo certo. Se eu quiser transformar essa frase em oração, tenham um bom dia. Acrescentei o verbo, a frase passou a ser uma frase verbal, que pode ser uma oração. E a frase que não tem verbo é uma frase nominal, desde que tenha sentido. Então, frases com sentido, beleza. Se não tiver sentido, não é frase. E a reunião dessas orações, né? Toda vez que eu colocar dentro de uma oração, né? Se tiver mais de uma oração dentro de um contexto maior, é chamado de período. Se eu tiver um período com uma única oração, ou seja, uma sentença com um único verbo, tem um período simples. Se eu tiver uma sentença com mais de um verbo, 2, 3, 4, por aí vai, eu tenho um período composto. Então, a partir do momento, a gente faz a diferença entre o período simples e o período composto. O período simples vai ser o foco do nosso estudo agora, tá ok? Então, a partir do período simples, a gente começa a analisar esses elementos, que eles vão passar para o período composto, tá? Então, atenção ao período simples, porque ele vai ser desenvolvido no período composto. Todos os termos do período simples, eles vão passar para o período composto em forma de oração, tá? Então, período simples, a gente tem os chamados termos essenciais, tá ok? Termos integrantes e os termos acessórios. O que são os termos essenciais? São aqueles principais de uma oração. Quais são eles? Sujeito e predicado. Lembrando que toda oração, por ter verbo, ela tem que ter o seu predicado. Então, de todos os termos mesmo, o essencial vai ser o predicado, porque tem orações que não tem sujeito. Então, período simples, né? Sujeito, predicado. O que é o sujeito? Sobre quem eu falo, tá? O dia está quente. De quem eu estou falando? O dia é o meu sujeito. O que eu estou falando sobre o dia? Está quente. E aí eu tenho essa diferença de quem eu falo e o que eu falo sobre esse alguém, tá ok? O dia está quente, eu tenho uma oração com um verbo tudo bonitinho. Eu tenho o sujeito, que é o dia, está quente, que eu estou falando sobre esse dia, tá? A partir do sujeito, que é sobre quem eu falo, eu tenho 5 classificações. Eu posso ter o sujeito simples, que ele é o quê? Aquele sujeito que só tem um núcleo. O dia está quente, eu estou falando de quem? O dia. Só tem um único núcleo, o sujeito simples. Eu posso ter sujeito composto, que aí eu vou ter 2 ou mais núcleos, tá? O dia e a semana foram quentes. E aí vai ser o seguinte, eu estou falando de quem? Do dia e da semana. Então, eu tenho 2 núcleos, sujeito composto, tá? Sujeito oculto, que ele também vai ser chamado de sujeito elíptico
ou sujeito desinencial. O que é o sujeito oculto? Ele está escondido, mas eu consigo identificar pela terminação do verbo, tá? Então, por exemplo, sou professora de língua portuguesa. Esse sou se refere a quem? Eu. Esse eu está escondido, mas em nenhum momento eu disse eu sou professora de língua portuguesa, mas eu consegui identificar pelo verbo sou, que só pode se referir à primeira pessoa do singular, tá ok? Essa é uma forma de sujeito oculto. Ou ele pode estar dentro da oração, por exemplo, João e Maria são irmãos, ponto. Estudam para o concurso tal. E aí esse estudam, já sei que está se referindo a João e Maria, só que ele não apareceu ali, João e Maria, ao lado de estudam. Como ele está anteriormente, ele também está oculto. Então, eu tenho que analisar o contexto que se insere para que eu não tenha dúvidas, tá ok? Eu tenho o sujeito indeterminado. É aquele sujeito que alguém praticou a ação, mas eu não sei quem foi, eu não consegui identificar. Sujeito oculto você consegue identificar. Sujeito indeterminado você não consegue identificar o sujeito. E ele é feito de duas maneiras, tá ok? Ou vai ser terceira pessoa do plural, que é aquele sujeito da fofoca, né? E falaram mal de você. Quem foi que falou? Alguém falou. Então, eu não consigo determinar o sujeito, ou porque eu não quero, ou porque eu realmente não sei. Cheguei numa sala, tá tudo sujo, e sujaram a sala. Realmente não sei. Agora, o da fofoca eu sei, mas eu quero esconder, quero omitir aquele sujeito. Por isso que ele é indeterminado. Ou ele é feito da terceira pessoa do singular mais o se. Esse se é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Terceira pessoa do singular mais o se. Então, geralmente você passa, né, no precisa ceder funcionários. Então, esse precisa, eu não sei quem está precisando, tá? E aí eu utilizo precisa, terceira do singular, mais o se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Ou, para generalizar, vive-se bem nesse bairro. Quem vive bem? Todos. Então, eu generalizei. Ou eu não sei, ou eu generalizo. Último tipo, dois tipos de sujeito, que é a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Podem aparecer essas duas nomenclaturas, tá ok? Oração sem sujeito é aquela chamada que é composta de verbos impessoais. O que é isso? Nenhuma pessoa pratica ação. Por isso que é um verbo impessoal. Como isso ocorre? Fenômenos da natureza, choveu ontem. Quem choveu? Não sei. Claro, se a gente passar, né, para uma frase, né, que não seja literal, que seja no sentido figurado, e choveram informações a seu respeito. O que choveu? Informações, porque está no sentido figurado. Mas no sentido de fenômenos da natureza mesmo, choveu, relampejou, nevou, esfriou, amanheceu, anoiteceu, entardeceu, são verbos que ninguém pratica essa ação. Claro, se estiverem no sentido figurado, vai ter um sujeito, aí vai depender do contexto, tá? Outra forma é o verbo haver com sentido de existir. Então, eu tenho o verbo haver, se eu puder trocar por existir, tá? Há 10 alunos na sala. Existem 10 alunos na sala. Se eu puder fazer essa troca, é oração sem sujeito. E vai ficar o verbo no singular sempre. Apesar de serem alunos, como não há sujeito, ele não vai fazer concordância com esse. A partir do momento que eu trocar por existem, aí a oração vai ter sujeito. Então, existem 10 alunos na sala. Outra forma, verbo ser, e o verbo está indicando o tempo, né? Está tarde, tá? São 10 horas, por aí vai, tá ok? Pode indicar distância, daqui ao curso são 2 quilômetros, tá ok? E aí, essas formas, o que vai acontecer? Ah, mas você disse que são verbos impessoais, então eles não vão para o plural. No caso de hora e distância, ele vai concordar com a hora, que na verdade vai ser o meu predicativo do sujeito, que é um ponto que a gente vai ver mais à frente, tá ok? Então, galerinha, aqui são 5 tipos de sujeitos, tá? Então, espero que tenham entendido, né, esclarecido melhor essa ideia de sujeito. Revejam os conceitos lá da apostila, façam os exercícios, tá ok? As aulas que retornarão semipresenciais, né? Tirem suas dúvidas se for o caso, se houver necessidade de tirar as dúvidas. E vamos lá, porque a aprovação de vocês depende do empenho, né? É uma colaboração dos professores que querem ver a aprovação de vocês
e de vocês que são, né, os principais interessados em passar, né, tá aí estudando, para não deixar o tempo passar, tá ok? Para não perder o ano. Então, galerinha, vimos aí o sujeito, passamos da morfologia para a sintaxe. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? Grande abraço a todos e até a próxima aula.